Bom dia, boa tarde, boa noite, meus youtubetadores, youtubetantes, meus visitantes, meus internautas, meus assinantes do canal e futuros membros do canal, se Deus assim quiser e Deus assim o permitir. Tenha um ótimo dia. Na sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019, vamos fazer mais uma transmissão, mais um react. Quanto react? Só existe react, não existe mais nada nesse canal, não tem criatividade, não tem imaginação, não tem produtividade, não tem força de vontade para fazer produção única e ideal? Claro que temos. Tudo no seu devido tempo, né? Bem, vamos fazer um react hoje novamente de um vídeo do Thiago Lima, né, do canal Desperte, que é muito bom. Assine o canal do Thiago Lima, ative as notificações, compartilhe o máximo suas mensagens, faça os comentários, faça um crescimento desse conhecimento, nada desse conhecimento subliminar, esse conhecimento neurolinguístico, que é passado de forma mastigada para que possamos entender a caverna de Platão que vivemos, podemos entender esse mundo surreal que estamos, uma verdadeira matrix, onde somos completamente controlados e seremos uma pseudo-realidade original. Bem, queria avisar para vocês que no canal Absoluto, Possessed Boy, vai fazer um sorteio de um Xbox de 360, para a gente sortear um Xbox One. Eu tive os primeiros meses fazer um react desse ótimo vídeo. Pessoal, antes de começarmos esse react, alguns conceitos, né, ideias textualizadas que eu quero deixar claro, né, nas minhas mensagens, no meu react, na minha análise, né, para que ele não fique muito longo, né, não fique, muitas vezes eu acabo concentrando muitas palavras numa frase, ou numa frase, numa oração, e acaba sendo um pouco difícil de entender tantos conteúdos ou tantas ideias completamente concentradas, né, e não muito mastigadas. Então vamos deixar alguns institutos, algumas situações mais claras antes mesmo do próprio react, para que não se perca muito tempo. É fato que, para quem acredita na agenda global, na pirâmide que existe no nosso mundo, nas três grandes famílias, na elite sionista, nos Illuminati, na maçonaria, que dominam as grandes corporações e dominam os estados políticos, dominam também todos os grupos setoriais, regionais de países, seus mercados comuns, seus acordos, suas corporações supranacionais. É importante saber que existe, podemos colocar a base da pirâmide, as grandes companhias que detêm todos os recursos, né, na primário, secundário, terciário, a parte financeira, a parte informacional, famílias e políticos com um pouco de menor prestígio, mas também com grande poder e influência de decisão, de tomada de decisão, e as três grandes famílias. Dentro da base da pirâmide, que são as pessoas como nós, né, que são os profissionais liberais, autônomos, empregados, desempregados, são cantores, jogadores de futebol, são estrelas, mitos, né, que também estão um pouco acima, podemos dizer, dentro de uma mesma camada, dentro de uma mesma camada da pirâmide, mas um plano um pouco acima. Nós temos que esses mitos, essas estrelas do show business, do entretenimento, dos esportes, da cultura e os mitos das outras profissões são o ápice permitido dentro dessa gregária e estratificada sociedade que se pode chegar quem está na base da pirâmide. E eles, muitas vezes, por serem mais setoriais, regionais, estarem mais circunscritos ao povo, mais próximos, servindo como exemplo, eles têm que seguir exatamente as ordens, ou através de mensagens subliminares, ou através de, ainda, uma linguagem neurolinguística, em todas as suas produções, em todos os seus serviços, no seu produto, na venda do seu serviço, na venda do seu tempo, na venda do seu produto, para aqueles mega empresários que não estão, né, encaixados nas outras camadas, mas estão nesse plano ainda, eles têm que, para poderem ter abertas subvenções, auxílios, isenções, acordo com estados, acordo com grandes empresas, e terem toda uma sociedade aberta para eles, uma nova sociedade, com muitas facilidades, muitas vantagens e privilégios, eles têm que passar essas mensagens para o grande público, para a grande massa, para eles serem de grande agente fomentador, incentivador e conscientizador através da linguagem linguística. Assim funcionam como a Anitta também, para que ela tenha mais portas abertas, mais sucesso, mais contratos, mais merchandising, mais publicidade, mais produtos, e se venda mais como uma startup, uma verdadeira empresa. Ela precisa dessa programação neurolinguística, dessa linguagem subliminar, passar a mensagem
passará a mensagem do serviço, das obras, dos planos, dos programas, da agenda global, dos Illuminati, da maçonaria, das 13 famílias. E assim ela é instruída, mesmo sem ter noção total do plano. Né? E vemos o seguinte, vamos começar então o react, que já ficou uma explanação muito grande. A cena lembra de uma implosão. Olá pessoal, eu sou o Thiago, começando mais uma vez eu quero falar a respeito do que ocorreu em Minas Gerais, mais exatamente do Marquinhos com a barragem. Todos os centros já sabem que estão muito saturados desse assunto, mas é necessário falar e provavelmente esse será o último que nós vamos falar sobre isso, pois com certeza você não vai ouvir todas essas coisas, avaliando a situação, principalmente as pessoas que me acompanham há tempos já aqui nesse canal, sabem que muitas coisas que ocorrem não são naturais e principalmente não são por causas naturais, como assim eles quiseram dizer que foi que ocorreu com a barragem. Hoje, pelas leis do Brasil, coisas que acontecem nos nossos vistos, praticamente nos vistos a gente e é um ciclo de acontecimentos que vai resultar em algo crítico, principalmente para grande parte da recomendo que você assista o vídeo de hoje para entender que as pessoas que ajudam pessoas que antigamente essas mensagens, pois sabem como o YouTube está, em quem ele está se transformando. Ele está tirando a recomendação dos vídeos, já cortou a monetização há muito tempo. Muitos dos vídeos, quando a gente fala sobre essas coisas, eles tentam tirar, fazendo com que você pare a todo custo de falar sobre isso. Então, no tema principal desse vídeo, nós sabemos quem é realmente o dono da Vale, Jorge Soros. Quem comprou a Vale do Rio Doce? Claro, os senhores não sabem que a imprensa toda não mostrou. Quem comprou foi o Sr. George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo Harry, um dos reis do narco. Então, o senhor condena tanto aqui. Sabemos que o Jorge Soros foi rigorosamente por uma nova ordem mundial, muito vídeo eu mostrei no dele. Sabemos que ele luta também pela redução populacional, pela diminuição do CO2, pela máscara, que 8 milhões de pessoas causam uma grande quantidade de gás carbônico, isso é totalmente prejudicial para o mundo. Sabemos também que ele é um judeu sionista, também tem parte. Bem, aqui vamos dar uma parte aqui que é bem interessante. A Vale do Rio Doce ela foi comprada em grande parte das ações, debêntures, partes beneficiárias, aquelas que são vendidas em mercados de ações e bolsas de todo mundo, pelo mega especulador e mega investidor de planos de fundos de pensão, George Soros, um judeu sionista, né, pertencente à elite mundial, né, que prega a nova agenda global, a redução populacional, a diminuição do, entre aspas, do CO2, um mundo mais sustentável, né, os recursos, com recursos mais renováveis, ou com novos recursos renováveis em ciclo menor, e os recursos que estão para se extinguir, para que se tenha tempo necessário até que se adaptem para as novas evoluções, da indústria técnica e científica, se adaptem para os novos combustíveis, novas fontes de energia. Eles têm um ciclo de vida útil até ali. Sabemos então que é o dono da Vale do Rio Doce. Pode ter nunca nem pisado ali, mas ele é o dono. Ele que faz seus planos, seus programas, seus projetos, seus empreendimentos para ela, e coligado com suas outras empresas, seus outros investimentos. Podemos fazer uma série de especulações sobre esse acidente, esse, entre aspas, acidente. Mas, como sabemos a forma que haja grande mídia, manipuladora, e as 3 grandes famílias, os sionistas e os Illuminati, que estão no comando, que passam por mensagens subliminares, o que fizeram, o que deixaram de fazer, e o irão fazer, para que a pessoa aceite, mostre sua impotência, ou a pessoa aceite, entre dentro desse programa de forma voluntária, mesmo que inconsciente, ou que de forma consciente aceite esse programa e continue
a sua vida sem grandes distrações, pensando apenas no seu micro-universo, seu micro-mundo, nas suas tarefas, nas suas funções, dentro da pirâmide que ela está inserida, sem pensar em nenhum tipo de luta, de embate, de litígio com esses planos, com esses programas, ou conscientização em grupos, né? Então vejamos o seguinte: George Soros é dono da Vale do Rio Doce. Duas barragens da Vale, em menos de 130 quilômetros, sofreram com rompimentos de barragens, então destruíram populações, dizimaram populações urbanas e rurais de duas cidades próximas, 130 quilômetros, Brumadinho, né, e o acidente que ocorreu há 3 anos atrás, né. Agora, esses acidentes são, digamos assim, né, são muito estranhos para companhias tão grandes, com grandes estruturas, com grandes plataformas que podem fazer a prevenção, que podem saber o nível de risco, com as agências fiscais, controladoras do governo, não conseguirem saber o nível de risco, o perigo de desmoronamento desses produtos químicos invadirem uma cidade, os sinais de emergência quando ocorrerem isso para que seja evacuada, né, também não funcionarem direito numa hipótese de uma simulação, numa hipótese de uma concretização do fato, é bastante estranho, né? Então, assim, se levanta teorias da conspiração de ter sido não feito um acidente, mas sim um fato proposital, uma implosão na barragem, né? E qual seria o objetivo? O objetivo talvez fosse diminuir o valor das ações da Vale do Rio Doce para que se comprasse o resto por outras partes. Seria talvez fazer uma reconstrução dessas cidades, né? Seria fazer já um teste de diminuição populacional, um teste referente à herança genética, uma herança genética negativa, né? E uma reconstrução das cidades usando diversos recursos públicos e recursos de empresas privadas para se ter mais lucro. Talvez principalmente para fazer, além desse teste, fazer uma maquiagem que em Israel, completamente ligada a George Soros, através das suas indústrias militares, trouxe mais de 16 toneladas de equipamento para o Brasil, dizendo que era para ajudar no resgate dos possíveis sobreviventes. Mas disse que os equipamentos não conseguiram atravessar as camadas de lama, né? É muito estranho isso. Será que eles não previam isso? São tão específicos e são tão bons os equipamentos que fazem, tem tanta qualidade, criatividade, não previam que esses equipamentos não conseguiriam atravessar as quantidades de lama para buscar sobreviventes? Estranho, né? Talvez seja por isso que seja uma maquiagem também, para que equipamentos tenham sido trazidos para automação, robotização e principalmente militarização desses equipamentos para serem usados pelo governo do Brasil e a serviço também de Israel para fazer identificação biométrica, para o reconhecimento facial e a implantação do chip. Será que não? Vamos continuar o vídeo. A cena lembra de uma implosão. Veja, observe como é que a barragem tem uma fuga de uma única vez. Se você olhar simulações de barragem, como elas são derrubadas, você vê que é sempre uma parte. Aqui é interessante ver também que normalmente, como fala o Thiago, como fala claramente o Thiago Lima, as barragens elas são derrubadas, uma simulação de um derrubamento de uma barragem pela lama, os líquidos, os dejetos químicos produzidos pela Vale do Rio Doce, ou uma empresa subsidiária, agência filial sucursal da mesma, teriam determinado ângulo, determinada forma e determinado tempo de corrimento para a destruição dessa barragem. Agora, uma implosão ela ocorre de uma forma bastante diferente, né? Ela tem ângulos, ela tem modelos e estruturas bastante diferentes, que parece que ser uma pseudo-coincidência que se encaixa nesse caso. Vamos continuar então com o React. O homem que escapou quase que por milagre dessa tragédia humana encerrou um depoimento pedindo que os peritos avaliem se explosões de minas adjacentes influenciaram na ruptura da barragem 1 da Vale. Então, juntando várias peças desse quebra-cabeça, vamos chegar em um denominador comum, George Soros, com o crescimento de 3 anos atrás, menos de 130 quilômetros no mesmo local.
local, as leis no Brasil praticamente deixam impunes ao situações dessa forma. Que vale mais uma pausa, eu tinha esquecido, a 130 km de distância de Brumadinho, a cidade de Mariana, que sofreu com isso e sofre até hoje, né, e vai sofrer uma herança negativa genética para as próximas e futuras gerações, né, que ali estejam, uma reconstrução da cidade, um repovoamento da cidade, talvez aos moldes Illuminati, né, isso com muitas empresas, com grandes empresas ganhando bastante dinheiro em relação a isso, né, a empresa da construção civil, a empresa de engenharia, a empresa de arquitetura, licitações públicas, né, políticos e grupos políticos ganhando bastante dinheiro em relação a isso, para uma reconstrução da cidade nos moldes, talvez, de uma agenda global, de um grupo maçônico de elite, para que a base da pirâmide ali estejam mais adequados ao controle mental do MKUltra, da reconhecimento facial, da identificação biométrica, esses controles feitos por mensagem subliminar e programação neurolinguística, um grupo de cidadãos que seja mais interessante para a sua manutenção no planeta, né, e seu desenvolvimento na base da plataforma, na base da pirâmide. Nós vemos que é interessante ver que um dos sobreviventes acreditou que fosse uma explosão que estaria ocorrendo ali, né, uma explosão através de C4, dinamite, alguma coisa, ou de minas adjacentes, né, e parece que seja investigada a possibilidade de minas adjacentes, de jazidas adjacentes, perto da Vara do Rio Doce da Barra, tenham sido explodidas de alguma forma, né, coisa que vai ocorrer de forma... Se não foi um acidente, isso irá ocorrer de forma completamente manipulada pelos órgãos censores e os órgãos de polícia judiciária, né? Que também são completamente controlados. É interessante falar também sobre esses grandes especuladores e as principais famílias, os principais grupos de riqueza no mundo, as grandes empresas que controlam as fontes dos recursos e controlam as informações financeiras, são os verdadeiros fomentadores das leis que impedem, digamos assim, que são os verdadeiros fomentadores, incentivadores e que pagam verdadeiros lobbies para que impedir determinados produtos ou determinados serviços, tornando-os crime em certos locais, porque fazendo dessa forma o lucro é muito maior, né? O lucro lícito é muito maior. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que o narcotráfico, embora o perigo das substâncias, né, o perigo que leva à sociedade, à economidade pública, à saúde pública seja muito grande, mas como outras substâncias que são permitidas, né, o tráfico de substâncias consideradas entorpecentes, psicodependentes e farmacos, considerados ilícitos, só é ilícito junto com o tráfico de armas, junto com o tráfico de órgãos, só é ilícito para que se mantenha isso num grande lucro por parte das grandes elites, das grandes corporações, porque esses fazem um grande lucro e só fomentam pondo apenas o dinheiro e recebendo os lucros e dividendos das partes mais baixas da sociedade, que fazem de tudo para alcançar um patamar, um nível um pouco superior de renda e um tempo melhor de vida, de qualidade, né, do que uma vida de 40, 50 anos na extrema pobreza. Essa é a grande verdade que precisa ser dita. Vamos continuar então com o assistimento do vídeo do Thiago Lima. Que realmente é algo que foi proposital. Agora, rios estão contaminados, várias e várias pessoas vão sofrer as consequências desse fato, várias doenças serão ligadas e muitas pessoas nos próximos anos terão até mesmo novos tipos de doenças por conta da água, sol, Cala a boca, gato! do ar da região. Cala a boca! Algo que mostra ainda mais que é planejado. Foi o caso da sirene, que simplesmente não tocou. O problema da sirene é que a sirene que ia tocar foi levada pelas quedas da barragem antes que ela pudesse tocar. Sabiam disso com tanta segurança do trabalho, várias e várias milhares de pessoas, que não é nada concreto, são apenas questionamentos. Pessoas me mandaram e eu pergunto a vocês. Um dos últimos clipes da cantora Anitta, ela mostra pessoas meio à lama, pessoas meio que sofrendo ali em um monte de lama. Qual seria o motivo? O clipe da música Veneno, onde ela faz uma menção a Eva e a serpente, uma das maiores tragédias que já ocorreram na história da humanidade. Se você olhar pelo lado cristão, olhar pelo lado da história da Bíblia, você verá que Eva, a serpente e a Bíblia cometeram o maior pecado do Criador, e assim, o pecado entrasse no mundo, consequentemente, a morte espiritual. Então, isso é uma das piores coisas. O sistema gosta cada vez mais de exaltar isso, exaltar a morte, exaltar o pecado. Junto com esse pecado, nós vemos pessoas
em um tipo de hospital, um hospital meio que clandestino, um hospital meio que de cidade de interior. Mensagens subliminares. E por que eu falo isso? Porque a Anitta já tem um histórico muito grande de trazer mensagens subliminares, mensagens dessa elite, maçônica, edicionista. Pode comparar em vários shows, clipes dela, a quantidade de mensagens que nós temos, o símbolo da maçonaria, por exemplo, ela sempre exaltando o olho, exaltando várias roupas de maneira até mesmo descarada, de maneira que podemos dizer que é algo subliminar, e várias vezes trabalhando para essa elite de todas as formas. Seria a Anitta alguém que trouxe aí uma mensagem subliminar, predizendo algo que iria acontecer em Brumadinho? Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu realmente fico muito intrigado com tudo isso. Parece muito uma teoria louca da conspiração, parece que eu sou louco, mas juntando todos os fatos, nós chegamos. Pronto, chegamos ao ponto crucial desse react, né? Falando sobre os vídeos da Anitta, né? Como o Thiago Lima fala, eu não vi outros vídeos dela, outros clipes, não acompanho a carreira da cantora, acompanho uma ou outra música. Ela faz várias referências subliminares, como a maioria dos grandes artistas, os que estão mais na mídia, os que estão tendo mais sucesso, né? Dentro da camada e patamar da pirâmide mais baixa, mas que se sobem níveis, servem como mito, servem como líder, servem como pessoas a serem seguidas no seu comportamento, nas suas atitudes, para se alcançar um pseudo-sucesso material e não espiritual. Servem esses artistas, empresários, cantores, jogadores de futebol, seja qual for da indústria do entretenimento, eles servem exatamente para que consigam mais sucesso e para que se tornem mais líderes e mais carismáticos e alcancem patamares mais altos dentro dessa camada, patamares e camadas mais altas dentro da plataforma da pirâmide, né, da base da pirâmide, servindo a mais pessoas cada vez mais, né, se tornando mais distinguíveis e mais únicos. Eles precisam completamente seguir as ordens do sistema, né, as ordens da elite sionista, das 13 famílias maçônica Illuminati, né, que prevê a agenda global. Então, em todos os seus produtos e serviços, normalmente são colocadas uma série de mensagens subliminares de linguística, né, e coisas que passam para que as pessoas aceitem, se conformem, ou aos poucos vão aceitando uma nova realidade quando perceberem já está completamente implantada. Você veja no vídeo de Anitta que parece que ela já prevê a tragédia em Brumadinho. Ela faz um vídeo onde pessoas estão todas enlameadas, depois estão num hospital precário, como numa cidade do interior, né? E ela está no meio dessas pessoas, né? Por cima dessas pessoas vivas, sobrevivendo, né? Vivendo, né? Prevendo essa catástrofe, mostrando a nossa catástrofe. Claro que isso pode ser apenas mais uma teoria, isso pode ser apenas uma argumentação, poderia ser apenas uma coincidência, mas para mim coincidência é algo que nós não tivemos ainda a congruência de chegar à consciência, porque coincidência não existe, tudo é uma noção, é ação-reação, mesmo que sejam diversos vínculos, diversos atos, diversos comportamentos, diversos padrões, mas conseguimos chegar sempre ao nexo causal, ou a diversos nexos causais, de diversas circunstâncias. As coisas às vezes não são tão simples quanto parecem. Sendo uma realidade isso, né, a elite sionista, né, das 13 famílias mostra e demonstra o poder delas e a nossa inapetência, a nossa falta de competência, falta de união, falta de conhecimento em poder de ter qualquer um desses planos, qualquer um desses programas, qualquer um desses projetos, qualquer uma dessa agenda. Apenas aceitarmos e nos ficarmos resilientes, né? Colocarmos o papel de base da pirâmide e vivermos nesse mundo material da forma que estamos, né? Então, às vezes, fico pensando até no conteúdo dessa mensagem que trazemos, para que trazemos, né? Para termos conhecimento, conhecimento é importante, para fazermos especulações, termos novas ideias, novas articulações, sim, mas podemos, de forma intuitiva, ao mudarmos nós mesmos, ao compartilharmos essas mensagens, mudarmos alguma coisa dessa agenda, dessa programação, desse plano, desse projeto, com tantos controles dentro de um olho que tudo vê, onisciente, onipotente, onisciente, onipotente, onipresente, que é tudo controla no mundo material? Essa é uma grande pergunta que é difícil de cara. Acabando esse react por aqui, não esqueça que farei um sorteio aos 1000 primeiros inscritos de 2 Xbox 360 de tag e um One, né? Força, edição Força Azul, muito bonito, né? Compartilhem a mensagem, compartilhem os links,
quer dizer, obviamente, compartilha mensagens, links, deixem comentários, que eu responderei em todos os comentários. Ativem o sininho, deixem o like, né, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal do Thiago Lima, façam comentários, ativem o like, ativem o sininho, deixem o seu like também, porque é muito bom e é importante a gente conversar sobre esses assuntos. Né? Pelo menos a instrução, o conhecimento não faz mal a ninguém. Ele esclarece e muitas vezes dá a opção de tomarmos uma atitude consciente, de uma atitude que era pré-consciente e consciente, robotizada, mecanizada e nos trazida de forma completamente elaborada e manipulada por meios. Agora temos uma opção de liberdade, de ouvirmos isso sem um controle mental, sem uma mensagem subliminar, sem uma programação neurolinguística, sem uma identificação biométrica, sem um reconhecimento facial, sem qualquer mecanismo de controle, apenas ouvirmos uma ideia diferente e tomarmos uma liberdade de escolha, de consciência, de pensamentos aceitáveis ou não. É um convite ao debate, um convite à argumentação, um convite ao pensamento crítico e livre, de nos distinguirmos, entendermos o que nós somos, o que queremos, o que entendemos das coisas, para quem sabe, se isso tudo puder ser uma verdade relativa ou absoluta, pudermos fazer alguma diferença. Um grande abraço a todos.